Durante a pandemia do Covid-19, o mundo experimentou lockdown. Comércios fechados e atividades paradas geraram um prejuízo previsto de 4 bilhões de dólares, com uma recuperação esperada para 2022. O turismo foi um dos segmentos mais afetados, em razão do isolamento social. O bloqueio absoluto de cidades e destinos que sobrevivem economicamente do turismo foi um obstáculo para o setor. Estava proibida a entrada de visitantes de outras cidades e estados no momento mais crítico da pandemia. Esse cenário de medo e isolamento social também impactou diretamente no ecossistema de serviços. Como isso aconteceu aqui no Brasil, que atravessava um período de polarização política e disseminação de fake news? Nem sempre as recomendações sanitárias foram observadas por clientes quando buscaram por lazer nas suas viagens. Em que medida isso impactou na interação entre clientes e prestadores de serviços? O meu nome é Renato Calhau, sou pesquisador na Universidade de Brasília e a seguir você vai conferir o que os prestadores de serviços fizeram para movimentar o setor de ecoturismo ao longo da pandemia. O vídeo de hoje é baseado no estudo que eu publiquei na revista Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism, intitulado Interactive Value Formation and Lessons Learned from COVID-19, The Brazilian Case. Os dados para essa pesquisa foram coletados em Cavalcante, Bonito e Chapada dos Guimarães. Para entender como o ecossistema de serviços foi afetado pela pandemia, conduzimos entrevistas com atores nos níveis meso, macro e mega. No nível meso, foram entrevistados gestores de instalações de alojamento e guias turísticos. No nível macro, foram entrevistados empresários locais e prestadores de serviços de passeios e atrativos para abranger todas as opções de lazer da região. O nível mega incluiu prefeituras municipais, Conselho Municipal de Turismo, Associação de Guias e Motoristas, Câmara de Lojistas e organizações do terceiro setor. No geral, foram realizadas 13 entrevistas no nível meso, 16 no nível macro e 14 no nível mega. Para análise de dados, foi utilizado o software MaxQDA para a codificação da análise de conteúdo, baseado em 4 proposições: uso da informação, integração de recursos, feedback e engajamento. Todas as entrevistas foram conduzidas com o objetivo de analisar a formação interativa de valor entre turistas, empreendedores e prestadores de serviços. Mas o que é a formação interativa de valor? Se você assistiu aos vídeos da professora Josivânia e do Daniel postados na plataforma do SciTV, você viu que uma experiência de serviço depende daqueles que o oferecem e também de quem usufrui. Na interação entre clientes e empresas, as experiências positivas são denominadas Value Co-Creation, ou co-criação de valor, em português. Enquanto as experiências negativas são conhecidas como Value Co-Destruction, ou co-destruição de valor. Quando falamos em co-criação ou co-destruição, é preciso considerar que são duas faces da mesma moeda. São dois resultados possíveis dentro da formação interativa de valor. Daqui a pouco no vídeo você vai conferir, na prática, como isso se dá por meio de algumas experiências negativas e positivas relatadas entre clientes e prestadores de serviço. O alinhamento de expectativas entre duas partes se beneficia do meio digital. Uma preocupação central nesse alinhamento de expectativas tinha relação com as medidas de prevenção e isolamento social. Foi preciso integrar recursos respeitando os protocolos de biossegurança, cada vez mais rígidos. Por um lado, essas medidas permitiram que o turismo não se prejudicasse ao longo da crise sanitária. Por outro, motivaram a co-destruição de valor, principalmente pela desinfodemia que permeou a pandemia de Covid-19. A onda de desinformação esteve na origem dos conflitos com os clientes e hóspedes, que se recusavam a adotar os protocolos de segurança. Confira alguns relatos dos entrevistados. Recebemos vários depoimentos sobre como as famílias vieram para cá como um sopro de liberdade, pois ficaram muito tempo presas em casa, e aqui encontraram alguma sensação de segurança. Por ser uma cidade pequena, as vagas são restritas, a nossa capacidade de carga é restrita, foi reduzida, né? É muito importante mencionar isso. Nossa capacidade de hospedagem foi reduzida em 70% em passeios, 50% em alguns resorts, 70% em hotéis.
Após a pandemia, essa situação piorou ainda mais. Eu achei que as pessoas iriam se humanizar mais, mas não, piorou. Eles estão bebendo mais, eles estão complicando mais e brigando mais. Então tem coisas no hotel que a gente não viu antes, né? Então cada vez mais está complicado e finalmente essa é uma cultura que vai demorar a se mover no Brasil, onde o consumidor acha que tem direito a tudo. Uma série de ações foram adotadas para respeitar os protocolos de prevenção contra o Covid-19. A desinfodemia fez com que as medidas não fossem unanimemente adotadas, causando a codestruição de valor no setor de ecoturismo. Além disso, é possível afirmar que o cliente nem sempre tem razão. Algumas expectativas não vão de encontro com os recursos que estão nas mãos dos gestores. O setor de ecoturismo depende de condições naturais oscilantes. Diante de uma relação tão complexa como a formação interativa de valor, é preciso que os atores desempenhem seus papéis, por meio de trocas e feedbacks, facilitados pelo meio digital. A integração de recursos se dá em meio a interesses compatíveis entre as duas partes. Se você é pesquisador ou trabalha com serviços ao cliente, encontrará insights e análises teóricas muito pertinentes para o seu negócio ou para a sua pesquisa. A formulação de novas políticas públicas nesse setor deve basear-se em pesquisas mais recentes que também se ocupem da formação interativa de valor. É importante desenvolver estudos que contemplem mais áreas além do ecoturismo. Caso tenha se interessado em publicar uma pesquisa em formato de vídeo como eu fiz, entre em contato pelo e-mail projetovideolab.unb@gmail.com para mais informações. Realizamos vídeos de trabalho de pesquisadores e professores das mais variadas áreas e temas. Gostou? Isso é o SciTV, conhecimento científico fácil.